noite, minha gente querida. Que alegria estar aqui mais um dia com vocês. Obrigado por deixar entrar na casa de vocês. Programa Profissionais de Sucesso. Como tem gente que está assistindo, né? Que bom, porque aqui a gente só quer levar para as pessoas boas informações, dando às pessoas uma luz de oportunidades de crescimento, mostrando, inclusive, pessoas que já tiveram sucesso ou estão tendo sucesso, não só financeiro, não, mas na carreira profissional, mostrando caminhos também para se chegar à profissionalização e ter sucesso. E a gente tem que agradecer os parceiros que estão conosco, né? Eu tenho que agradecer sempre a La Madre Imóveis, aqui de Schroeder, mas que atende toda a nossa região. Com muito carinho também a Assessoritec, grande apoiador do programa. A Barbieri Casa e Construção. Também temos aí a Mega Training Academia, que sempre junto com a gente, com produtos aqui nacionais, produzidos aqui em Joinville, na verdade, né? E tem mais parceiros que a gente vai falar no decorrer do programa. E hoje a gente está com um parceiro aqui da Perfil Tubo. Perfitubos é o Francisco de Lima. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, vai ser um prazer. É uma alegria ter vocês aqui falando desse cenário empresarial, da trajetória de vida de vocês, para as pessoas da nossa região. Aham. Você nasceu em Joinville? Não nasci em Joinville, não. Nasci em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Volta Redonda, que é a cidade do aço, né? É a cidade do aço. Foi a primeira siderúrgica que foi montada. Na realidade, a Revolução Industrial brasileira começa em Volta Redonda, né? Com a construção da CSN. Eu trabalhei na CSN durante 28 anos. 28 anos. Conhece então de... A gente conhece bastante de processo. Não posso te dizer que eu conheço da qualidade intrínseca do aço. Sim. Porque eu não sou engenheiro metalúrgico, certo. Eu sou engenheiro eletrônico, né? Certo. Então é diferente. A minha questão é que eu sempre, meu início de carreira eu trabalhava na manutenção, que ninguém gosta de manutenção, né? Porque manutenção é aquilo que atrapalha a produção, né? Mas eu sempre via a manutenção de uma maneira diferente. Ela tem produtividade, ela pode melhorar a produção em vez de atrapalhar. Eu venho da manutenção também, né? Eu com 14 anos eu registrei minha carteira como aprendiz na Tupi, aqui de Joinville, Indústria de Fundição Tupi. Então nós temos um pouquinho de história parecida nesse sentido. Você sabe que a manutenção, para mim, é uma ciência, né? Uma vez um pessoal me chamou para dar uma palestra sobre manutenção, como é que eu via a manutenção. E o meu desenho foi um corpo humano. Olha só. Sabe? Cheio de veia, músculo. Eu falei assim, ó, isso é uma manutenção. Nós somos os médicos do equipamento. O médico trata do corpo humano e a gente trata do equipamento. Porque quando você manda fazer um exame de sangue, você quer detectar o que o paciente tem, né? Sim. Quando você manda fazer uma ferrografia, que você manda fazer análise do óleo, o que você está fazendo? Você também quer detectar o que está acontecendo, né? Isso. Quando o cara ausculta o seu coração para saber batimento, você ausculta o rolamento rodar para ver se ele tem alguma interferência. Então, por isso que eu acho que a manutenção é realmente uma ciência. Ela não é um mais um. Ela é uma ciência, às vezes, até maior do que a produção. Porque o cara de manutenção ele tem que entender do equipamento e tem que entender da produção. E com quantos anos você começou a trabalhar na área da manutenção? Eu me formei técnico em eletrônico em 1974, em São José dos Campos. São José dos Campos tinha uma escola de excelência em eletrônica, só tinha 2 escolas na época de eletrônica no Brasil, que era Santa Rita do Sapucaí e São José dos Campos. Santa Rita era paga e São José dos Campos era como se fosse ela era patrocinada pela Associação Joinense de Ensino. E o vestibular lá não era muito fácil, né? Na época que eu fiz 120 para 1, né? E tinha garotada do Brasil inteiro, porque a gente morava na escola. Então aquilo ali foi um aprendizado maravilhoso. E minha ideia era ficar em São Paulo, né? Mas a minha namorada morava em Volta Redonda. Eu voltei para Volta Redonda, né? Comecei a trabalhar na indústria química de Resende, depois fiz uma prova para a CSN e entrei na CSN achando que vou ficar 1 ano. Acabei ficando 28 anos. É que naquela época, por mais que você não queria, mas
acabava formando carreira nas Não, empresas. e outra coisa, o meu pai trabalhou 32 anos na CSN. Ai, puxou o pai. É, e eu entrei lá, quando a gente fez essa prova, eu entrei como treinando técnico, né? Na realidade, era um treinando técnico quase Sei lá, seus eletricista. 15, 16 anos. Não, isso com 20 Já anos tinha 20 anos. ia fazer 20 anos. Porque como eu saí de Volta Redonda para estudar fora, né, e voltei, né? Então eu saí com 16, voltei com 19, comecei com 19. E eu comecei como trainee ali, fiz 2 faculdades, fiz matemática e física durante o período trabalhando e fiz engenharia eletrônica. Então eu entrei como trainee ali, eletrônica, e saí como diretor da empresa. Você entrou como um trainee de técnico. Técnico. Na tua avaliação, a importância desse curso técnico na tua Olha, carreira profissional? Você sabe que eu sou um cara que eu gosto muito da educação, de educação. Porque as pessoas, elas têm que buscar excelência. O cara que não busca excelência, para mim, a gente botava um apelido lá na empresa, lá, é o já morreu. É o cara Boa. é o cara que entrou como eletricista, 28 anos depois ele também é eletricista. Tá? E isso matou um pouco dos profissionais que gostam de ficar em empresa. Porque os headhunters, quando procuram pessoas, falam, não, esse cara está há 20 anos aí, ele não está 20 anos porque está aí, está como acomodado. Não é acomodado. Você tem que ver como é que foi a carreira do cara na empresa, entendeu? Então isso eu acho que é muito importante. E o curso técnico é a base de tudo. O curso que eu fiz é um curso assim, excelente. Professores excelentes, material excelente. Então o pessoal saía dali, acho que não ficava ninguém desempregado. Porque todas as empresas queriam aqueles técnicos. E nos dias de hoje não mudou muito nesse sentido do técnico. Mas nos dias de hoje você não vê mais escola técnica. Quais são as escolas técnicas? Por exemplo, aqui eu vi dizer que a Tupi tinha uma grande escola técnica. Ainda tem? Infelizmente passou por dificuldades, vendeu e perdeu aquela essência. Exatamente. Né? É lamentável. E Volta Redonda tinha hoje sobrou o Senai fazendo um trabalho, né? Mas ele tem uma linha um pouquinho diferente. E a Assessoritec que entrou nesse projeto de cabeça, né? De cabeça, mas é muito pouco para o tamanho da nossa região. Você vê, em Volta Redonda tinha uma escola técnica, que chama Escola Técnica Pandiaca Lóginas. Eu estudei nessa escola. Estudei o ginásio, só que o curso técnico que eu queria fazer não tinha, eu fui fazer curso técnico fora. Essa escola, ela foi feita para você treinar os futuros funcionários da CSN. Sim. Aí, eu não sei por que cargas d'água, você sabe que toda empresa tem um iluminado, né? Um iluminado chegou lá e falou assim, vamos fechar a escola técnica. Aí fecharam a escola técnica. Esse não é iluminado, esse é um apagado. É que a gente chamava o cara de iluminado. Né? O iluminado fechou a escola técnica. Aí, eu me lembro perfeitamente, eu era superintendente já de manutenção, e a gente tinha uma reunião com o diretor, chamava CIDEMAN, que era reunião dos superintendentes de manutenção da usina toda, porque a usina tinha 22 mil funcionários, para você ter ideia. E aí ele falou assim, eu mandei fazer uma pesquisa de conhecimento, de formação do pessoal da manutenção. Olha isso aqui, que coisa mais ridícula do mundo. Isso é um absurdo isso. E ele meteu o pau na gente. Aí eu levantei e falei assim, engenheiro Faria, você podia mandar fazer na operação, que é pior. Ele não é, então manda fazer. Fez e era pior. Aí ele abriu a escola técnica de novo. Quando ele abriu a escola técnica de novo, cara, foi para nós que recebia essa garotada, foi um negócio espetacular. Sim. Espetacular. Entendeu? Porque a gente desenvolveu um plano de treinamento, tá? Com essa turma, que tinha um padrinho, um cara que era muito experiente, ele era o padrinho do treinando. Então, quando você avaliava o treinando, você também avaliava o padrinho, entendeu? Você avaliava o chefe do padrinho, avaliava o treinando. E se torna mais viável para a empresa. Exatamente. Tá? Porque ele já vem com a bagagem teórica. E aí você complementa a prática. Agora, você pega alguém lá que não tem teoria e vai direto para a prática, vai cometer erros absurdos e custo elevado. Você sabe um negócio que era muito importante? Era a disciplina. Sim, a escola traz isso. A escola traz isso. Porque eu sou a favor dessa garotada. Quer fazer bagunça? Faz.
Mas eu acho que o Tem cara a tem que hora. fazer na hora. Ou a escola tinha que ter disciplina, tá certo? Até a saída do curso técnico. Depois o cara faz o que quer. Sim, Porque eu não sei se você já viu falar do São Bento no Rio de Janeiro. São Bento. O São Bento é considerado assim, um dos melhores colégios do Brasil e tal. Sim. E lá são os freios que tomam conta. Ah, a disciplina. Aí um dia eu li uma reportagem dele, ele falando assim, o reitor. Não, eu adoro essa garotada de cabelo comprido e brinco. Acho legal, fora do São Bento. Reunião de pais, maravilhoso, fora do São Bento. Quer estudar no São Bento? Nossas regras. Entendeu? Os nossos métodos, nossas regras. 100% empregado. 100% para todo mundo que sai de São Bento 100% entendeu? empregado. E a escola técnica, as duas escolas que eu trabalhei também estudei foi isso. Você sabe que essa semana, na segunda-feira, eu fiz uma reunião na Assessoritec com a equipe. A gente está contratando a Assessoritec para com a fazer equipe. cursos. E uma das coisas que eu levei para a pauta, o pertencimento. Ah, sim. Eu pertenço à Assessoritec. Eu não estou aqui para passar tempo e ganhar dinheiro por um mês, 2 meses. Eu quero fazer parte de um projeto. E o nosso aluno tem que ser colocado a ele também essa situação. Eu quero pertencer à empresa que eu vou trabalhar. Eu tenho que ter esse senso de pertencimento. Eu preciso fazer parte do processo. Eu quero fazer parte dessa empresa. Eu quero crescer nesse negócio. Tá? Esse foi um dos temas que nós abordamos na segunda-feira em reunião e que a gente faz nessa entrevista com vocês, justamente provocar as pessoas para pertencerem ao processo, onde a gente está numa grande cidade, num grande centro industrial, e nós esquecemos que nós pertencemos a esse mundo e podemos fazer diferença e transformar a nossa região ainda em uma região melhor no segmento. Você fez eu me lembrar de uma história que quando eu comecei a trabalhar. A gente começou a trabalhar e você tinha regime de turno. Sim. Então você tinha de 8 às 16, 16 às 24 e 24 às 8 da manhã. E você trabalhava 56 horas por semana. Eu não via ninguém reclamar, você quer saber? Ninguém reclamava. Eu, na realidade, eu reclamava muito do 4 meia-noite, porque você é solteiro, né? 4 meia-noite você vai trabalhar. Mas vocês faziam a troca daí? Fazia troca. Revezamento de horário também, né? E a cada 2 trocas de 0 hora, você tinha uma férias de 80 horas. Nossa, aquela folga de 80 horas. E Volta Redonda, assim, a cidade cresceu em volta da usina, né? E eu morava 20 minutos andando a pé até onde eu trabalhava. Aí fui para fazer turno na letra do meu pai. Aí meu pai falou, vamos embora. Eu falei, embora? Pô, eu levo 20 minutos para chegar lá, para que eu vou 1 hora antes? Meu pai falou assim, cara, deixa eu te falar um negócio. Você não vai 1 hora antes para fazer nada, você vai 1 hora antes para ajudar o teu amigo ou o teu colega que está lá. Se ele tiver com algum problema, você chega antes, você conhece o problema que ele está tendo e você pode até liberar ele e dar continuidade. E enquanto você morar aqui, é as minhas regras. Então vamos embora. Eu nunca esqueci isso na minha vida, tá? E isso foi meu norte para ser um profissional. Eu, como profissional, fui executivo de várias empresas grandes, eu olhava com o olhar do dono. Eu sou o dono disso aqui. Sim. Eu tenho que dar o melhor resultado que eu conseguir fazer. E se eu não conseguir, eu sempre gostei de trabalhar com quem fosse melhor do que eu. Porque eu tenho preguiça. Sim. Entendeu? Eu sou um preguiçoso inteligente. Eu quero gente boa trabalhando comigo, porque ele faz eu crescer também. Na verdade, diz que os grandes criativos, os grandes desenvolvimentos se deu pelos preguiçosos. Porque ao invés dele fazer o serviço, ele parava para pensar e achava uma forma mais técnica para resolver. E quem trabalha na manutenção, eu sempre falo assim, não faça força. Se você fizer força, tem alguma coisa errada. Entendeu? Ou está agarrado, tem alguma coisa errada. Você não foi feito para fazer força. Quem foi feito para fazer força é guindaste. Esse cara é para fazer força. Nós não. Nós fomos feitos para pensar, usar a cabeça, usar a inteligência, melhorar cada vez mais o que você tem. Entendeu? E ajudar as pessoas a melhorarem. Eu acho que isso é a grande vantagem de você ser um bom profissional. Francisco, eu acho que esse programa até está tomando uma dimensão até além do que eu imaginava.
né? O Francisco, às vezes as pessoas perguntam, Anerise, mas tu está entrevistando esses empresários, tu tens um um relacionamento com eles de longa data, porque tu conversa naturalmente, os assuntos fluem. Não, eu conheci o Francisco hoje. Eu conheci o Francisco hoje. Ele tem uma parceria com a Assessoritec, mas quem é a base lá hoje é o Floriano, né? E o nosso assunto, ele tem, como é que se diz, o engajamento, a ideia bate. Por quê? Porque você tem uma linha de trabalho que pensa no pertencimento, no sucesso das pessoas, sim, que bate com a minha, facilita. É muito fácil conversar. Fica fácil. Né? Muito fácil conversar. E eu percebo que no mundo do trabalho tem muitas situações que isso não está mais acontecendo. Não. Está tendo distanciamento. Quando você fala que você chegava antes no trabalho, eu também chegava, eu era torneiro mecânico. E hoje você não pode chegar. Eu chegava antes e a empresa pedia, chega pelo menos 10 minutos antes no posto de trabalho, para escutar o que o outro torneiro fez, as dificuldades que ele teve, a ferramenta que ele está usando, para você ser o torneiro, era torneiro de manutenção também. Sim. Então, você vai fazer a peça já sabendo o que está acontecendo, tá? Então, isso não acontece, as pessoas chegam em cima da hora, mas se eu esperar... É obrigado a chegar em cima da hora. Esse é que é o problema. Porque a lei não permite. Porque olha, a iniciativa privada devia ter a própria lei. Concordo contigo. Entendeu? Mas a nossa legislação é de 1948? Aí, por exemplo, uma das últimas empresas que eu trabalhei como executivo, um dia o rapaz do RH chegou para mim e falou assim, Francisco, olha, está acontecendo umas coisas assim na sua diretoria que eu gostaria de falar, tal, mas o que é? Eu falei assim, essa turma, todo mundo chega cedo e bate ponto. Eles não podem bater ponto. Eles podem continuar chegando cedo, mas não podem bater ponto. Mas por que não pode bater? Porque agora é lei. Se o cara bater ponto 10 minutos antes, eu tenho que pagar hora extra. Eu falei, você tá... Eu não me importo com esse negócio, porque o meu negócio é a gente fazer a empresa crescer. Entendeu? O fazer o lugar onde você está crescer, tá? Aí tive que chamar todo mundo, pessoal, não chegue mais cedo, chega só no horário que tem que bater o ponto. Então vocês chegou cedo, fica lá no serviço de ponto. A hora que tiver o horário, vocês batem o ponto e vem trabalhar. Que coisa, né? Mas infelizmente... É isso que diminui a produtividade. A gente infelizmente tem que entender isso, porque como diz o outro, por um mal, os bons pagam. Sim. Né? Então, infelizmente, tem gente que ainda pensa que ir para uma empresa, acionar essa empresa juridicamente para tirar um extra é negócio. Isso é a maior burrice de quem pensa em ser um grande profissional. Eu concordo plenamente. A palavra burrice é pesada, não, mas... Plenamente, eu concordo plenamente com isso. Mas eu vejo cada situação, por exemplo, eu fui CEO de uma empresa de açúcar e álcool. Tá? Eu trabalhei como... Depois que eu saí da CSN, eu entrei numa quarentena, me botaram de quarentena por não poder trabalhar em outra usina, certo, em função da minha... Normalmente eles pedem até mais do que isso, né? Até que... Me deu 2 anos de quarentena. 2 anos de quarentena? Anos. Mas me pagavam, né? É claro que... Então, não é quarentena, isso é 700. Mas aí um grupo me chamou para trabalhar numa usina de açúcar e álcool. A usina era a usina Itamaraty, lá no Olacê de Moraes. Era uma usina de açúcar e álcool no Brasil. Eu fui lá para ser diretor de operações. Aí, quando o cara me contratou, eu achei até interessante que eu perguntei para ele assim, mas por que você está me contratando? A única cana que eu conheço é cana de cana caiana que tinha na casa da minha avó. Ele falou, não, porque lá tem um laminador e você é especialista em laminação. Eu falei, laminador? Cana de açúcar. E realmente, a moenda, a que moe a cana, é igualzinho um laminador, sabe? Com 6 cadeiras ainda. E aí eu falei, não, então tudo bem, eu vou, né? Aí ele falou assim, mas não é só a indústria, é agrícola também, né? E eu via isso lá, sabe? Eu fui para lá porque você tinha, assim, uma questão, o setor agronômico, ele é um esquisito, maltrata as pessoas, sabe aquelas coisas todas que faziam, que não conhecia? Rapaz, o que eu encontrei foi um mundo fascinante.
Acho que eu fico até arrepiado de falar do trabalho que a gente fez lá, sabe? Olha De só. fazer a integração das pessoas, integração entre indústria e campo, sabe? De ver a cana nascer, os primeiros talinhos assim. Eu posso te dizer, eu já tenho bastante tempo que eu saí de lá. Mas se você falar assim, Francisco, eu quero que você vá lá na usina e me mostre o primeiro talhão que você participou do plantio. Eu sei Olha que onde ele maravilha. está. A gente vai falar mais. Essa alegria do Francisco de passar, né? Esse conhecimento dele, essa vida dele. E a gente vai falar também da empresa que ele começou aqui em Joinville, né, com a família, e que está aí crescendo a olhos vistos, porque tem esse mesmo senso de pertencimento, quando ele era empregado e hoje nessa gestão de um negócio mais familiar. Eu quero antes agradecer à Credicop, que também está conosco, muito obrigado à diretoria e a todos os funcionários da Credicop, grande parceiro nosso de negócio. Também o Quiburgão Lanches, onde a gente constantemente vai lá fazer o nosso lanche do capricho, né? E é lógico, a gente não pode esquecer de falar da Assessoritec, essa instituição que está sempre buscando a melhoria da qualidade de vida das pessoas através da educação. A gente volta em seguida com mais profissionais de sucesso e com o Francisco aqui conversando com a gente. Em seguida.